Como lidar com a culpa? Bom dia, graça e paz. Gente, nós continuamos aqui o nosso devocional baseado em Davi. Primeiro, eu estou falando aí sobre o texto de 1 Samuel 21 e 22. Davi, ele foi... Saul queria matá-lo. E então 1 Samuel 21 e 22 narra assim. Davi ficou com muito medo, muito medo. Foi lá, tomou atitudes impensadas, foi até o sacerdote Aimeleque, mentiu para ele. Por conta disso, um monte de gente morreu. E Davi depois se responsabiliza, ele diz, eu sou a causa da morte dos seus parentes. Ele diz para um daqueles que sobreviveram, eu sou a morte. E aí ontem eu falei um pouco sobre isso então, da questão do arrependimento. E hoje eu quero prolongar essa questão do arrependimento falando um pouco sobre a culpa. Porque Davi, você imagina, o texto bíblico diz que bebês morreram, porque Saul mandou matar todo mundo por conta de Davi. Davi esteve com Aimeleque, então Saul disse, você o protegeu, disse para o sacerdote Aimeleque, você o protegeu. E aí Saul matou Aimeleque, 85 sacerdotes, e dizimou também as cidades desses sacerdotes, incluindo bebês. Um dos que sobreviveram chegaram até Davi, e Davi disse, eu sou a causa da morte de seus pais. Eu sempre, nessa hora, quando se fala assim da culpa, eu sempre me lembro daquele caso do pai que, por acidente, na garagem de casa, ele atropelou um menino, depois o seu filho, um bebezinho, depois atropelou o segundo, alguma coisa assim, dois. Coisas que parecem coisa de filme até. Você imagina a culpa? A culpa é um negócio terrível. Ela, inicialmente, o Espírito Santo gera em nós a culpa. Há uma tristeza que a ninguém produz pesar, que é a tristeza do Espírito Santo. E tem a tristeza do mundo, que é a tristeza da acusação do diabo. Mas de início, essa tristeza pelo pecado é uma coisa importante. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado. E inicialmente, trazendo essa tristeza. Muitas vezes as pessoas falam assim, arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda. É verdade que o arrependimento é quando você muda, mas o arrependimento começa com choro sim. Tanto é que você vai ver isso na Bíblia. Eu tenho uma pregação só falando sobre isso. Então o arrependimento ele começa assim com um profundo pesar. Sempre é um profundo pesar, uma tristeza profunda em relação ao pecado. E isso é importante. Agora, o diabo... tem duas coisas ruins. Aqueles que estão insensíveis em relação aos seus pecados, que não sentem tristeza alguma, e aqueles que sentem tanta tristeza por seus pecados que não conseguem andar. Que, por exemplo, Judas, ele meteu uma bala, meteu uma bala na cabeça, mas se enforcou. Pedro, depois que ele negou de início, o que parece é que ele estava pensando em desistir. A culpa, então, é terrível. É uma coisa que muitas vezes tira o nosso ânimo. Tira o nosso ânimo. Eu já vi vários casos de pessoas aí diagnosticadas com todo tipo de transtorno. E assim, por exemplo, depressão profunda. A pessoa lá que não conseguia levantar. Culpa. Em alguns casos era culpa. Vários outros casos de que o psicólogo vai lá e diagnostica, dá o diagnóstico de algum transtorno, que está doente mental. Culpa. A culpa é um negócio terrível. É aquele sentimento constante de inadequação. E às vezes, as pessoas, nós erramos, cometemos erros, e nós, por exemplo, em relação aos nossos filhos, nossos pais, e nós ficamos, às vezes, ali parados, corroendo. Durante a pregação eu até falei sobre isso. Aquele filme do herói, ele cometeu um erro e ele fica profundamente deprimido e tal, e ele não consegue superar aquilo. É quase que a mensagem passada é ficar mal é sinônimo de virtude. Não, ficar mal de início, triste e o pesar no início faz parte. Ter se arrependido, bola para frente. Continua. Não há virtude no choro caído. Ou seja, no choro que você fica lá caído, não levanta. A gente tem que ter a fé e confiar na graça de Deus. Porque o que muitas vezes significa esse negócio de ficar caído é que você não confia na graça de Deus. Você não confia que Jesus de fato te perdoa de seus pecados. Em relação ao que você fez de errado com seus filhos, tomou uma decisão errada, e daí? E aí? Você fez, errou, e daí? Bola pra frente. E eles poderão seguir caminhos difíceis.
Mas no final, por mais que a circunstância você tenha responsabilidade, as circunstâncias sejam uma tentação, a responsabilidade é dele. Eu sei disso, eu já fui instrumento de desgraça na vida de gente, de tantas pessoas. A gente sempre é. Às vezes faltei com sabedoria aqui, não fiz o que deveria ter feito ali, a pessoa se desviou, e eu tive influência naquilo ali. E eu sei disso. Mas outros também tiveram, outros também fizeram coisas erradas contra mim e eu poderia ter me desviado. E eu não fiz, eu continuei. Não é? Então fizeram comigo também. E aí? Eu pedi perdão quando eu errei, eu perdoei quando erraram comigo e continuei. Ah, eu não vou mais frequentar a igreja porque eu fui desiludido ali. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Alguns fizeram comigo. Quando eu fui um mau pastor, aí eles fizeram e saíram e a culpa é dele. Mas eu não fiz isso com outros. Os outros pastores que eu acho que foram desonestos, picaretas comigo, eu simplesmente perdoei, segui em frente, ignorei esses caras, procurei a ajuda de outros pastores e esses daí eu ignorei. E bola pra frente. Então a gente precisa fazer isso. Saber disso. Aquilo que a gente errou em relação aos outros, é verdade, a gente errou mesmo. Não diminuir o nosso erro. É assim que a gente lida com a culpa, como Davi. Ele não diminuiu o erro dele, ele disse, a culpa é minha. Mas ao mesmo tempo, ele seguiu em frente. Continuou suas batalhas. Ele falou, ó, fica comigo aqui, vamos lutar. Porque quem me persegue, te persegue também. E quem te persegue, me persegue, que é Saul. Então vamos lutar. E é isso que a gente precisa fazer. Lidar com a culpa da maneira correta. A culpa, ela é uma bênção. É óbvio, a culpa inicial é o Espírito Santo. Paulo fala isso. A tristeza, segundo o Espírito Santo, produz mudança. A tristeza do mundo traz morte. Então tem essa tristeza que faz parte, que é o Espírito Santo nos convencendo de pecado. Mas tem uma tristeza que é o diabo nos acusando. Essa a gente tem que rejeitar. Que é o diabo o tempo todo. Você não é bom bastante, mas não somos mesmo. Erramos muito ainda. Exatamente. É isso mesmo. Uhum. E estamos aqui de pé de novo. Mas pela milésima vez. Mas você errou. Isso mesmo. Estamos aqui de novo. Mas você é muito cara de pau. Não. Cara de pau não. Eu sou cara de sangue, lavado pelo sangue do Cordeiro. É isso que eu sou. E é assim que nós devemos nos posicionar. Com fé. Mas você tem fé nisso? De que não é na sua justiça, não é o seu nome, é no nome dele? Porque é isso que muitas vezes um erro profundo provoca. Mostra. Um erro revela, um erro profundo revela. Que você, no fundo, não confia em Jesus, confia em si mesmo. Confia no seu nome. Confia no que você é. Então, lidar com a culpa da maneira correta é fundamental para o nosso progresso na fé cristã. Nosso progresso na fé. Rejeitar, não se arrepender, não ter o sentimento de pesar, se tornar insensível em relação ao nosso pecado, é ruim. Não, o arrependimento passa pelo profundo pesar, por uma tristeza profunda. Mas não para aí. Não para aí, continua. Portanto, tenha essa consciência, ó, errou, levanta e bola para frente. Ainda que seja pela milésima vez. Tente. Jesus não prometeu perdoar? Sempre? Então, 70 vezes 7? Então pronto, acabou. Confie nisso, continue e confie na graça dele. E depois, eu errei, não vou para a igreja. Mais motivo para você ir. Tudo é motivo para você ir para a igreja, tudo é motivo para você buscar a Deus. Tudo. Busque a Deus, não desanime, não permita que as acusações de Satanás te desmotivem, te coloquem no chão. Não permita isso. Satanás é o acusador dos nossos irmãos que nos acusa de dia e de noite. Ele é o nosso acusador. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso redor procurando uma brecha para nos devorar. Como isso acontece? Com certeza através da acusação, aquele peso, aquele sentimento de acusação que não para. Peça perdão, arrependa-se, fale, Senhor, me guie, tenha misericórdia de mim e bola para frente. Foi o que Davi fez. Mesmo depois de ser responsável, ele assume a responsabilidade pela morte de bebês. Ele ainda conseguiu continuar. Você conseguiria? Olha, você é culpado porque bebezinho, não um, mas vários. Vários bebês morreram. Você continuaria depois disso? Davi continuou. O que você fez de errado? Você fez algo pior do que isso que Davi fez aqui? Duvido. Ou talvez talvez você abortou, por exemplo. Você foi a morte, você foi a causa da morte de bebês. E aí? Arrependeu de verdade? Bola pra frente.
Não há pecado tão profundo e sujo que o sangue do Cordeiro não perdoe. Siga em frente. Confie. Mas essa é a questão. Você tem fé para isso? Que existe um Deus misericordioso assim? Você tem fé para acreditar num Deus bondoso assim? Eu tenho. Eu tenho. E aqui para encerrar, vocês que me acompanham, vocês me acompanham aqui de manhã principalmente, eu suponho que boa parte de vocês rejeitam essas pregações. Estilo David Leonardo e por aí vai. Por isso que vocês me acompanham. Agora, o que pastores como eu podem ter a tendência, podem ter a tentação de esquecer disso aqui, da misericórdia de Deus. Lá, eles falam do amor de Deus, do perdão, e só. Está errado. Mas aí de cá, nós podemos, você também, pode ter a tendência de esquecer disso, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não faça isso. Não se esqueça. Eu me esforço sempre para equilibrar as coisas. Como é o Evangelho? O Evangelho é assim. Ele fala do pecado com a mesma intensidade, ou quer dizer, muito mais intensidade ainda, a misericórdia de Deus. Porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor, diz a Escritura, opa, tá vendo que a Escritura dá então ênfase à questão da misericórdia? O problema é que eles anulam a ideia de pecado, de arrependimento. Esse é o problema. Mas tendo aqui a noção de arrependimento, lembre-se também então do perdão, do amor de Deus por nós, de que estamos na graça. É tudo com base nele. É tudo pela fé nele. É no mérito dele, não é no meu. Eu confio nele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Nós nos refugiamos em ti, nós bendizemos o Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, mas também pedimos a fé que vem do Senhor, para não ficarmos prostrados diante de nossos erros, mas para que possamos nos levantar e continuar. Dá-nos essa fé, a mesma fé de Davi, para se arrepender e reconhecer seus pecados, mas ao mesmo tempo para ter a coragem de continuar, mesmo depois de ter cometido erros terríveis. Ajude-nos, ó Pai, e nos lembre, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há nada de tão sujo que o sangue do Senhor não possa purificar. Nós confiamos nessa tua graça, Pai. Nós confiamos em ti, que nós somos novas criaturas, que o Senhor nos deu nova vida e que o Senhor continua a nos perdoar de nossos pecados. Nós oramos, te agradecemos por mais um dia, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós em casa, no trabalho e na rua, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu gravei um vídeo ontem sobre as Beths, sobre a Virgínia, muito legal, assista. E esse vídeo tem muito a ver com o meu curso Mente Cristã, que está em promoção. Adquira o curso Mente Cristã e você pode escolher qualquer outro curso nosso, gratuito, tá? O segundo curso é de graça. Mande um telefone para a nossa equipe. É feio isso que eu vou fazer, eu vou baixar aqui para pegar o telefone. Tá aqui na descrição, mas às vezes você quer o fone. Tá aqui, ó. Esse é o fone, ó. Vou falar isso. Qualquer coisa você para o vídeo e marca, porque você tem que ligar para pedir essa promoção. 12 99243 0684. Não vou repetir, você pausa aí. Tá bom? Se vocês quiserem, adquira o curso Mente Cristã e o segundo free, 0800. E ajude, né? É uma maneira que a gente tem. Eu não recebo salário da igreja, nada, eu só vivo disso aqui. Então me ajudem aí, gente. Nos ajudem. Você recebe o conteúdo de graça aqui, maravilhoso, não é? Tudo tem um custo. E eu acredito que é lícito o que a gente tem feito. Então nos ajude aí. Valeu, gente. Deus abençoe. Até a próxima.